É, Bom, então, Lucas, né? Um livrão. É, eu tenho muita simpatia pelo livro de Lucas, certo? E, enfim, foi um prazer enorme ter tido essa oportunidade para falar um pouquinho para você. Então, vamos começar orando, certo? Vamos começar falando com o Senhor, começar entregando a Ele esse tempo, dizendo que é por Ele que estamos aqui, dizendo que Ele é o motivo pelo qual todas essas 14 pessoas agora, que eu vou admitir um cara aqui, Maurício vai entrar agora. Então, todas essas 14 pessoas estão aqui e talvez outras vão entrar, e é por Ele, certo, que a gente está aqui, e isso é fantástico. Então, amém, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa aula mesmo, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelas pessoas que chegaram, muito obrigado por o Senhor ter nos conduzido e nos direcionado em estudar o pouco que podemos, porque quanto mais a gente estuda, a gente percebe que não sabe nada, e quanto mais a gente vem a saber sobre o Senhor, a gente percebe que a gente precisa saber muito mais. E isso só mostra o quanto que o Senhor é grande, o quanto que é bom saber disso. Eu te peço que o Senhor humilhe a nossa razão, eu te peço que o Senhor realmente coloque a nossa racionalidade em uma posição de adoração, em uma posição de entendimento de que não é por ela que nós entendemos o Senhor, mas primeiramente pela fé. Primeiramente por saber que o Senhor é Deus e o Senhor é soberano sobre tudo, inclusive sobre a nossa razão. Então, muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fez conosco. Abençoe todos que estão aqui. E, enfim, Pai, toma a direção desse trabalho. Amém. Amém, gente? Bom, com certeza, eu acredito que a maioria aqui já leu o livro de Lucas. É um livro que ele é fantástico. Ele tem muitas, enfim, particularidades em relação aos sinóticos, como todos, né? Cada sinótico tem o seu detalhezinho ali. E Lucas não seria diferente. Só que hoje a gente vai começar essa aula de Lucas, nem tanto começando com Lucas. Eu entendi que se a gente vai falar sobre o livro de Lucas, é necessário entender um pouquinho, pelo menos um pouquinho, sobre o que fez Lucas escrever o que ele escreveu. O que foi aquilo que chamou mais a atenção de Lucas para fazer com que ele se colocasse à disposição de escrever uma obra dessa. E hoje a gente vai entender e a gente vai se aprofundar sobre, basicamente, o que é o Evangelho. O que é isso que fez com que um médico meio que não largasse completamente a sua profissão, mas fez com que ele se dedicasse a escrever sobre este Evangelho. O que fez? Que evangelho é esse, meu Deus, que fez com que Lucas se apaixonasse? Que fez com que um médico, uma pessoa que cuidava, enfim, de questões do corpo, né, parasse para olhar questões não apenas físicas, mas espirituais, fazendo com que houvesse uma junção entre corpo, espírito, enfim, e fazendo com que ele tivesse uma mentalidade mais completa, né, sobre isso, né? E é isso que a gente vai ver hoje. A gente não vai entrar diretamente no livro de Lucas sobre as características do livro, mas a gente vai tentar entender a paixão, o motivo ou o objeto da paixão de Lucas, o objeto do estudo de Lucas. Essa é a minha intenção hoje e eu quero muito que vocês me acompanhem nas leituras. Eu vou dar uma pausa sempre que eu der alguma referência bíblica para você procurar na sua Bíblia aí, para a gente ler junto. Eu vou usar muito a Bíblia Almeida Revista Atualizada, certo? Ela é
meio clássica, assim, porque eu entendi que Lucas ele foi escrito num grego lindo. Eu não sou especialista em grego, mas eu fiquei sabendo disso, que ele escreveu praticamente talvez o mais belo dos gregos dos sinóticos, certo? Ele era um doutor, era um médico, então ele tinha essa habilidade. E aí eu escolhi um português clássico, né? Que é a Bíblia Almeida Revista Atualizada. Então vamos aqui com a gente. Eu dei um título para essa primeira aula do seguinte: a busca pela verdade que nos busca, né? Porque é isso que o Evangelho é, né? A gente vai falar muito sobre o que é o Evangelho, e a princípio eu queria dar essa frase para vocês, dizendo que a gente vai atrás de algo que já está atrás de nós, né? Que já está nos buscando. E vamos lá. E vamos ler Lucas. Olha só, vamos ler o último capítulo agora. Vamos começar pelo fim. Vamos começar pelo fim. Lucas 24. Vocês vão entender por quê. Lucas 24, versículo 28. Ou versículo 48. Todo mundo comigo? Lucas 24, 48. Diz assim: Vós sois testemunhas destas coisas. Palavra de Jesus. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém, gente? Isso foi o que Lucas escreveu, foi as últimas palavras do livro de Lucas. E a gente tem que entender isso como uma pessoa que entendia de verdade e tinha paixão pela verdade, por fatos, que era Lucas. Ele era essa pessoa, e ele escreveu isso. Ele escreveu que uma pessoa chamada Jesus Cristo subiu aos céus, abençoando aqueles que estavam aqui. E esses que estavam aqui olharam isso, viram, foram testemunhas oculares, e olhando Jesus subir, eles estavam adorando aquilo, certo? Então, hoje a gente vai entender a verdade que Lucas quis escrever. Hoje a gente vai perceber que tudo que Lucas queria era que a gente soubesse de algo real, de algo que realmente aconteceu, e foi por isso que ele escreveu, porque ele tinha essa paixão pela verdade. Então, se existe uma característica de Lucas, seria mais ou menos essa sede por fatos, essa sede por algo real. E aí eu quero que a gente comece a leitura de Lucas tendo esse entendimento, tendo essa visão do olhar, tendo essa cosmovisão, vamos dizer assim, uma palavra que é da moda, mas ela fala muito, ela fala sobre visão de mundo, sobre lente. A gente tem que entender isso. Estamos diante de fatos, estamos diante da verdade. E depois dessa leitura bíblica, eu queria ler uma frase de Francis Schaeffer, que ele é um grande escritor, um grande teólogo. Um dos livros que ele escreveu, foram vários, mas A Verdadeira Espiritualidade é um livro muito bom dele. Francis Schaeffer, quem não conhece pode anotar o nome. Enfim, eu posso colocar no grupo depois. Mas uma frase que eu gostaria de começar seria essa, que ele fala assim: o cristianismo não é uma série de verdades no plural, mas é a verdade escrita com V maiúsculo. É a verdade sobre a realidade total, não apenas sobre assuntos religiosos. O cristianismo bíblico é a propriedade intelectual
dessa verdade. Francis Schaeffer. Vale muito a pena vocês lerem ele e vamos continuar nessa, né, tendo isso na cabeça, tá? Então, gente, o que é esse evangelho que Lucas se propôs e se debruçou? Que Lucas cavou, enfim, Lucas ele foi atrás. O que é isso? O evangelho. Justino Marte, ele foi o primeiro, talvez, assim mostram algumas literaturas, ele foi o primeiro a utilizar a palavra evangelho, tá? Para descrever os 4 livros, né? Para descrever aquilo que Mateus, Marcos, Lucas e João, que não é sinótico, mas também era um evangelho, ele foi o primeiro a, vamos dizer assim, caracterizar todos como evangelho. Certo? Mateus, Marcos, Lucas, João. Justino Marte, no ano de 140, se você quiser anotar. Enfim, apenas história da igreja. Então, na base, na etimologia, né, na origem da palavra evangelho, você tem aí o termo boas notícias, que a maioria sabe, né, que são boas novas. Certo? Só que uma coisa que eu aprendi foi que essa palavra boas novas ou boas notícias, ela é em grego apenas uma, que é evangelho, né? Uma tradução, evangelho. E aí, só que ela era usada nos tempos das guerras, quando a batalha ela era vencida pelo exército daquela cidade e vinha um informante gritando: evangelho, 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 boas novas, né? A batalha foi vencida, nós ganhamos a guerra, evangelho, evangelho, boas novas. E aí foi daí que foi tirada essa palavra do grego e colocada no Novo Testamento, porque a palavra de Jesus é essa boa nova, né? É a única palavra que a gente pode definir para o que Jesus fez, né? Evangelho. Então, o evangelho ele só pode ser para nós a maior e a única boa notícia, a notícia definitiva, né? A de que ele venceu a batalha por nós. Esse é o evangelho que nós acreditamos. É a maior e melhor e definitiva de todas as notícias, porque traz de volta Deus para o centro da história e do coração do ser humano. É isso que a gente entende. E é por isso que ela é uma boa notícia. Porque ela traz de volta Deus, pelo menos na nossa consciência, porque ele nunca esteve fora desse lugar. Ele é soberano, mas para a nossa consciência falha, pecadora, ele precisa retornar para o centro. E saber que Jesus Cristo venceu e ele é a nossa boa notícia, é isso. É colocar Deus no centro da história como Criador, Deus no centro do nosso coração como aquilo que é o que há de mais importante para todos nós. Essa é a boa nova. E é por isso que é evangelho, né? Então, o que a gente pode entender assim, resumindo pelo menos essa primeira parte, que o evangelho, primeiro, ele fala sobre substituição. Lembra da pessoa gritando: a guerra foi vencida, a batalha foi vencida? Eu te pergunto: a batalha foi vencida por mim, por você? Não, né? A batalha foi vencida por Jesus Cristo, né? Então, o evangelho, em primeiro lugar, é uma obra vencida, uma obra completa. Ela é uma obra realizada, mesmo antes dela ter sido escrita. Você entende isso? Então, a gente precisa ir muito fundo para entender o que é o evangelho. A gente tem que entender que ela foi uma obra feita por Jesus Cristo, antes mesmo de ser escrita. Então, em primeiro lugar, ela é isso. E fala sobre substituição, certo? Ela é a notícia de que o próprio Deus paga a dívida de toda a humanidade, fazendo-se carne e aproximando de nós, né? Então, ele derramou seu sangue por amor, derramou seu sangue por tudo que criou, justamente por ter a onisciência de que a criação não podia ser purificada por ela mesma. Essa é a notícia.
É a boa nova de que não há um justo e um santo, sendo este Jesus, e apenas nele, sendo ele a representação de todos os santos, de todos que podem ser ditos santos no corpo de Cristo. Ele é que representa todos eles, certo? Então, não há santos, né? Apesar de que a Bíblia ela retrata nós como santos, nós que aceitamos Jesus Cristo, porque existe um que é o santo e ele nos representa. E é por causa dele que nós podemos ser chamados. Então, o Evangelho ela é a boa nova, porque também é a mensagem de que a ira do Senhor foi apaziguada sobre nós. Pelo sangue a gente pode ser novos seres humanos, novas criaturas, filhos de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Abre lá em Colossenses 3, 9, 10. Vamos ler junto aqui o que Paulo escreveu. Colossenses 3, 9 ao 10. Seguindo essa ideia de que a gente pode ser nova criatura por causa de Jesus Cristo, e esse é o Evangelho, assim diz Colossenses 3, 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Boa nova. Nós podemos nos revestir de algo novo. Daquele que criou, não nós. Nós podemos nos revestir daquilo que ele criou, Deus criou. Certo? Então, a boa nova é essa obra criada, essa obra feita, essa obra realizada. Romanos 6, 4, 7, seguindo nessa mesma linha, Romanos 6, 4, 7. Paulo fala: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Esse é o Evangelho. Amém? Em primeiro lugar, é isso. É essa obra que foi realizada. E, em segundo lugar, tem a historicidade. Então, o Evangelho começou sendo algo concreto e depois se tornou, não se tornou, mas ele foi registrado, né? É isso que a gente tem na nossa Bíblia. Se transformou em historicidade. Enfim, o Evangelho eles são os escritos também que registraram fielmente quando e onde essa mensagem foi primeiro exposta e revelada, né? O que a gente vê nos 4 primeiros livros do Novo Testamento é a revelação do que antes estava encoberto no Antigo Testamento, no Velho Testamento, né? Sendo assim, o livro de Lucas, um trabalho escrito e acurado de um doutor em busca dos reais detalhes dessa revelação, da vida de Jesus e da obra dele, né? Então a gente começa a perceber que o Evangelho não é apenas algo escrito. O Evangelho não é apenas letras em uma Bíblia, não são apenas palavras ditas. O Evangelho é uma palavra dita desde antes da fundação do mundo e que encarnou-se. O Evangelho é esse mistério. O Evangelho é essa ideia maravilhosa e espantosa. Então a gente tem que acordar todo dia percebendo que a gente caminha sobre algo muito profundo. A gente caminha todos os dias sobre algo que deixa a humanidade até hoje sem entender, sabe? Enfim, vou ler aqui Lucas 4:43. Lucas 4:43. Acompanhe comigo aí. Diz assim: ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado.
Sabe quando a gente para pensar sobre o Evangelho e diz assim, não, o Evangelho começou quando Jesus morreu na cruz. Olha só. Será? Jesus ele já anunciava o Evangelho antes de morrer na cruz. Quero que vocês caminhem nessa profundidade. O Evangelho ele foi pregado por Jesus Cristo antes dele ser entregue, vamos dizer assim, na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque Cristo ele não precisa esperar pela sua morte no tempo Cronos para anunciar o Evangelho, pois ele é Deus. E Deus não espera pelo tempo dos homens. Ele vive no Kairos. O Cordeiro, como a gente vai ver lá em Apocalipse, ele foi imolado desde antes da fundação do mundo. Então, o Evangelho, ele não apenas estava na boca de Jesus Cristo. O Evangelho ele já era a vida do próprio Cristo. O Evangelho já era o próprio Cristo. E por isso ele anunciava. O Evangelho, ele já era realidade. Ele já era um fato. E como eu falei do registro histórico, o Evangelho é isso. E por isso Lucas ele se empolgou tanto. Por isso Lucas ele quis falar sobre esse Evangelho. Por isso Lucas quis falar sobre Jesus Cristo e a sua obra, né? Conduzido pelo Espírito Santo. Marcos 8:35. Agora eu vou vou pedir permissão aqui para Deus para ler livro de Marcos 8:35, que ele fala sobre uma coisa muito importante. Marcos 8:35, acompanhe comigo. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Vou ler de novo. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que o Evangelho e Cristo são a mesma coisa. O Evangelho é Cristo e Cristo é o Evangelho. Cristo é essa boa notícia. E o Evangelho é Cristo. A boa notícia é Cristo. Então, morrer por Cristo e morrer pelo Evangelho é a mesma coisa. Assim ele diz. Quem perder a sua vida por mim e do Evangelho, vai ter a vida salva. Certo? Então não dá. É por isso que a gente acha tão estranho quando a gente vê algumas pessoas que se dizem pregar o Evangelho e a gente vai tentar ver Jesus Cristo naquilo que se está falando e a gente não enxerga. Porque talvez ali não está Jesus Cristo. Porque para que o Evangelho seja genuíno, ele tem que ser Jesus, a mesma coisa. Evangelho e Jesus são a mesma coisa. Então, pare sempre para analisar o Evangelho que você está ouvindo, a mensagem que você está escutando, as pessoas que estão influenciando a sua vida e analise se aquilo realmente é o Evangelho. Porque se for o Evangelho, ali tem que ter Jesus Cristo. Purinho, como diz aqui no Nordeste. Continuando aqui, a gente pode dizer que o Evangelho, então, baseado nessa profundidade toda, de que ele não se resume apenas no Novo Testamento, nos escritos dos sinóticos, né? Por mais que Lucas tenha se empenhado tanto, o Evangelho não se resume só ali, né? O Evangelho ele é anterior à lei, ele é anterior a Moisés, ele é anterior a Abraão, por carregar justamente esse mistério que está em Apocalipse 13:8, como eu falei, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, o Evangelho é isso. Olha só, o Evangelho ele já era proclamado antes da invenção da voz. Deus foi o primeiro a proclamar o Evangelho. E o Evangelho estava aí desde antes do primeiro homem falar. Amém? Eu não queria correr tanto, mas parece que o tempo
É complicado aqui. Mas vamos lá. Eu estou já chegando no fim, certo? Mas vamos continuar aqui com um texto de Lucas também, que agora a gente vai entrar no primeiro capítulo de Lucas. A gente começou pelo fim, e aí a gente vai agora para o primeiro capítulo. Lucas 1, 67. Eu vou dar um tempinho para vocês acharem, certo? Lucas capítulo 1, versículo 67. É um versículo que ele deixa muito claro isso que a gente está conversando aqui, sobre profundidade. E esse trecho, ele é basicamente sobre a vida, sobre a história de Zacarias, que era o sacerdote do templo, no tempo que João Batista nasceu, João Batista que é filho de Zacarias. E Zacarias, enfim, a história, vocês podem ler, que ele queria, né, ter um filho, mas aí, quando o anjo vem dizer que ele vai ter um filho, aí ele duvidou. E aí o anjo foi e deixou ele mudo por causa disso. Deu um castigozinho para ele. E quando finalmente o filho dele nasce, que é João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel também, sua mãe, Zacarias pôde falar, e quando a língua dele é solta, quando a boca dele se abre, ele declara justamente uma profecia, né, que é conhecida muito na Igreja Católica como Benedictus. É um cântico profético, Benedictus. E qual é a referência, Jesus? Deixa eu ver aqui. 67, versículo 79. Sim, versículo 67 ao 79. Diz assim, Lucas 1, 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E assim termina o cântico Benedictus de Zacarias. Eu não sei se você percebeu, mas isso não se resume apenas a Zacarias ou a João Batista. O que ele falou é uma profecia que remete ao reinado messiânico de Jesus Cristo. Então, já no primeiro capítulo de Lucas, a gente tem uma noção de como será o reinado de Jesus Cristo. Como será quando Jesus Cristo se assentar no trono dele para governar todas as nações. E aí a gente tem essa visão. Olha só, Zacarias, ele estava mudo, e quando ele abriu a boca, foi para falar dessa profundidade que está lá na frente. Então, a gente começa Lucas entendendo que o Evangelho não começa no Novo Testamento. E a gente vai terminando, pelo menos, essa introdução de Lucas, entendendo que o Evangelho também ele tem um alcance, e Lucas nos dá esse alcance pela
pela profecia de Zacarias, certo? Que mostra para a gente essa profundidade e esse futuro desse Jesus Cristo, que vai governar as nações. Tá? Continuando aqui e falando um pouco mais sobre essa profecia, a gente percebe uma coisa, fica evidente uma coisa, que Deus ele gosta de preparar caminhos. Eu acho isso muito massa. Deus ele gosta de preparar caminhos, ele nos colocou no tempo. O tempo ele já começa sendo, ele é vamos dizer assim, uma substância de processo, né? Ele é uma substância que é como se fosse um caminho. Nós estamos presos, pelo menos temporariamente, no tempo. E João Batista, ele preparou o caminho de Israel para aquele que viria preparar o nosso caminho para o Pai. Isso é bem interessante, né? Esse Deus de preparações é um Deus que não nos dá coisas de repente. Ele entende o processo humano, ele entende como o ser humano assimila as coisas, e não é um Deus serviçal, não. Ele é um Deus de amor. Por amor, ele nos ensina dessa forma. Certo? A gente tem por aí ídolos, idolatrias, que tem deuses que são servos dos homens. Não, Deus ele não é isso. Deus ele é um Deus que ama e nos ensina dessa forma, em tempo, em caminho, em processos, em preparações. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai que nos ama. Certo? E a profecia de Zacarias, ela detalha isso, né? Então, é muito importante a gente, antes de começar o livro de Lucas, a gente entender, né, que veio João Batista primeiro, ele veio nessa preparação, e aí essa é a minha intenção hoje. Se preparar para o que é o Evangelho, para o que a gente vai ver sobre o que Lucas escreveu. Isso é uma preparação também. E a profecia de Zacarias, enfim, ela é esse anúncio, certo? E essa é a minha intenção, que o início dessa leitura, ela nos traga esse peso da gloriosa verdade, mas, ao mesmo tempo, a leveza de confiar única e exclusivamente em Jesus Cristo, aquele que começou o Evangelho sendo quem fez a obra. E é pela obra dele, e é justamente essa obra que nos dá a leveza. A obra de Jesus Cristo, ela é uma obra, e foi por isso que Lucas se apaixonou. É por isso que Lucas se propôs a escrever e a estudar, certo? Tudo que ele fez. E para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o porquê que isso é tão grande para Lucas, vamos ler Lucas 1, versículo 1. Lucas 1, versículo 1. Diz assim: visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído. Eu vou parando por aqui. Isso é um gancho para a próxima aula, que aí a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre as características do livro de Lucas, mas a minha intenção hoje foi essa: de colocar o óculos que possivelmente eram os mesmos óculos de Lucas. No máximo que a gente pode tentar. Sabemos que Lucas ele tinha muitas outras coisas na cabeça dele, a gente não pode nunca tentar entender isso, né? O que passava na cabeça de Lucas,
Mas uma coisa a gente pode saber é que ele entendia o evangelho como uma verdade plena. E essa é a preparação de hoje, antes da gente começar a ler o livro de Lucas. É olhar a verdade do evangelho pelo olhar de Lucas, o olhar da verdade, o olhar do fato, o olhar de quem sabe que não há nada mais importante do que aquilo pela qual ele se propõe a escrever, que é o evangelho. Amém, gente? Qualquer coisa além disso, enfim, não seria necessário. Eu acho que eu expus tudo que foi necessário para hoje. Amém? Eu acredito que eu posso encerrar. E se alguém tiver, enfim, alguma pergunta, alguma dúvida, ou se quiser que eu explique algo mais sobre o que eu já falei, fique à vontade. E muito obrigado e glórias a Deus por tudo. A primazia a Ele em todas as coisas. Amém, gente. Bruno, você quer falar alguma coisa? Cara, que aula incrível, mano. Amém, glória a Deus por isso. Eu amo o Evangelho. É um tema que eu estou lendo bastante nos últimos meses, porque me encanta demais, cara, ouvir sobre o verdadeiro evangelho. O evangelho, muitas coisas falsas devem ser permanecidas. E quando você falou sobre o evangelho, tá dando para ouvir legal? Tá dando, no começo ficou meio lento, tendo um delay aí, mas dá para ouvir agora. Quando você falou sobre o evangelho, eu fiquei pensando que quando a gente conhece o verdadeiro evangelho, até os tipos de música que a gente canta muda, né? Uhum. Porque você ouvir sobre o evangelho, é impossível você ouvir sobre o evangelho, né? O que o evangelho me diz, né, que toda aquela história da expiação, né, que a gente tinha um destino e o Cordeiro, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele veio para tomar o meu lugar, para receber a ira de Deus em meu lugar. Eu fico pensando que quando eu cantava muito essa música, e eu fico pensando assim, cara, que besteira eu tava falando, eu nem sabia. Aquela música que diz assim, restitui, eu quero de volta o que é meu, tá ligado? Uhum. E aí eu fico pensando assim, cara, o que é que você quer de volta? O que é que você quer de volta então? Você quer de volta o inferno, né? Porque a única coisa que o homem merece era isso, a condenação, exatamente. Então eu fico pensando assim que, não, eu não quero de volta o que é meu. Eu quero o que é só dele, porque o que é dele é o que precisa. Exatamente. Exatamente, porque se a gente for parar para pedir o que é nosso por direito, e uma das coisas que a gente tem batido muito nessa tecla, né, porque a gente está fechando todas as portas para a hipergraça, para nosso meio, assim, uma das coisas que a hipergraça prega é que nós, como homem, merecemos muita coisa, né? Nós, como homens, merecemos, assim, eu falo homem no sentido de humanidade, tá, gente? Uhum. Nós, como homem, merecemos o melhor, de bom que montados para trazer, uma afirmação, né, a respeito disso. Uhum. E eu fico pensando, cara, que, na verdade, a graça, ela não é uma medida que me dá a possibilidade de ser alguém além
eu Bruno, desativa o teu vídeo, talvez o áudio fique melhor. pelo contrário, a graça ela me faz reconhecer que eu sou e me coloca no meu devido lugar, dando glória somente a quem ele é. Uhum. Uhum. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim, eu peguei que o evangelho ele nos coloca no devido lugar. Isso. Porque eu desliguei o vídeo, acho que fica melhor essa de ligar o vídeo. Fica melhor porque é menos dados para passar pela internet. Ah, massa. Eu vou falar só por áudio mesmo. E aí, eu fico pensando que o evangelho coloca a gente no devido lugar, sabe, Delmo? Porque, Bruno, tá horrível, Bruno. cara, não é Tá em câmera lenta, Bruno. Tá? Bruno, mas deu para entender. Deu para entender bastante teu ponto. Que não tem, não vai desfrutar de um pai de amor, não é? Mas só oi? porque ficou cortando Não deu para muito. entender nada. Mas o ponto, mais uma coisa ficou clara foi isso, né, que o Bruno falou, que é muito importante a gente entender, principalmente nesse tempo de hipergraça, o evangelho ele fala sobre uma obra que é de Cristo, e é nessa obra que a gente tem que confiar, não é na nossa obra, não é na nossa capacidade de nós nem conseguimos nos santificar, certo? Quem nos santifica é o próprio Deus, sabe? Quem nos santifica, quem nos separa é Deus, quem nos convence da santificação é o próprio Deus. Então tem muita coisa, muita aresta que a gente tem que aparar quando a gente está falando sobre o Evangelho, que eu não sei como a gente, enfim, muitas pessoas caminharam para esse lado da hipergraça, etc. E a hipergraça é esse terrível engano de eu estava conversando muito com os obreiros da base e tal, com o Felipe, e a hipergraça ela é essa tentativa louca de de nos colocarmos quase na altura de Jesus Cristo, nos colocarmos na altura de Deus e rebaixar Cristo, ou rebaixar Deus a um ponto em que quase de pé de igualdade, sabe? Então, enfim, mas o assunto de Lucas e do Evangelho, ele é tão bom que ele com certeza ele vai trazer esclarecimento para todos que ouvirem, enfim, todos que lerem. E se proponham essa semana estar lendo. Eu não vou ficar seguindo, como todas as aulas que foi feita, eu não vou ficar seguindo capítulos por capítulos os livros. Eu vou estar trazendo pontos relevantes sobre o livro de Lucas. E é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa, alguma observação? Adel, Diga, Miriam. eu estou assim achando tão maravilhoso, como você falou, como se a gente tivesse colocado umas lentes realmente nesse cântico de Zacarias. Eu já li tantas vezes, mas hoje é como se a gente tivesse colocado uma lente realmente, né? Justamente essa parte que você leu aí do 73, assim, no final, até o 80, é maravilhoso, Uhum. é muito chocante. lindo. Eu li tantas vezes, aquilo que você falou, parece que veio uma lente a mais do Espírito sobre a gente hoje. Muito bom. Não vou ler não, mas... Amém, glória a Deus. Marra alguém. Rapaz, chegou um rapaz aqui já no final. Acho que é o Matheus. Aceitei ele aqui. Então, gente,
isso. A gente pode orar e eu vou estar aqui desligando o áudio, mas antes de desligar eu vou deixar uma palavra final de agradecimento. Obrigado por todos que estiveram aqui ouvindo essa aula, e a gente se vê na próxima, na semana 2 do livro de Lucas, que aí a gente vai entrar realmente nas características, que também é show de bola, é um negócio fantástico. Tá certo? Obrigado por todos, vamos nessa, na minha paz.